Boa noite. Em instantes vamos dar início à live de hoje. Já quero agradecer a presença daqueles que estão aqui conosco e daqueles que estarão no decorrer dessa live. Bom, eu já peço desculpas porque hoje eu vou concentrar mais no conteúdo e não darei as devidas atenções a vocês, ok? Para que vocês não percam aqui a essência do conteúdo que nós queremos oferecer. Mas eu gostaria muito de agradecer a atenção que vocês sempre nos dispensam e convidá-los a estar conosco até o final dessa live que me parece será bastante interessante e útil para vocês, ok? Bom, vamos aqui dar a nossa saudação oficial. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, e atuo como profissional a serviço dos adeptos do cavalo desde 1984. O objetivo do nosso canal é oferecer a vocês informações, conhecimentos, experiências fundamentados nas nossas. Porque quanto mais likes nós recebemos, maior é a disseminação da nossa mensagem ao público, né? Então isso ajuda muito. E não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal, aqui no Instagram e também no YouTube. São publicações praticamente diárias e vocês estando inscritos, e clicando no sininho, vocês sempre vão receber as notificações e se manterem atualizados com relação àquilo que nós publicarmos, ok? Bom, estou vendo que está entrando muita gente aqui. Vou colocar o óculos. Muita gente aqui. Muito obrigado, viu, pessoal? Eu não posso cumprimentar um por um, porque senão eu vou despender aqui um tempo grande, mas fico muito lisonjeado com a presença de todos vocês. Mantenham-se aí conosco, por favor. Bom, na live de hoje nós vamos falar sobre a Escola Chamada Cavalo, que é o título do nosso canal. Não é? Todas as redes sociais que nós utilizamos para oferecer contribuições aos adeptos do cavalo recebem esse título, a Escola Chamada Cavalo. No Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Spotify. Né? Mas o motivo que nos levou a criar esse título para as nossas redes sociais foi um dos livros que nós escrevemos que tem também esse título. E eu escolhi esse título porque eu aprendi a enxergar na relação junto ao cavalo uma escola já de autoaprimoramento para nós, não é? A Escola Chamada Cavalo. Então, como nós dissemos em lives passadas, ocasionalmente nós vamos oferecer para vocês conteúdo relacionado à Escola Chamada Cavalo, para que vocês tenham uma noção do que vem a ser essa sugestão que nós estamos fazendo, não é? No livro e também nas redes sociais que nós intitulamos com esse nome, não é? Bom, hoje nós vamos falar sobre a primeira parte da obra. Vou mostrar para vocês aqui. Esse livro foi publicado em 2017 em Portugal. E ele traz a primeira e a segunda partes da obra, que é intitulada Nizinge. A primeira parte da obra recebe o título de A Escola Chamada Cavalo. Não é? Então, nessa primeira parte, nós criamos ali um romance cavalheiresco fictício de cunho filosófico para oferecer para o público a nossa interpretação das relações homem-cavalo como escola de autoaprimoramento para o ser humano, como nós já dissemos. Não é? Bom, então, existe uma personagem no livro que não tem nome, é o aprendiz, e logo no início do livro,
esse aprendiz sofre um acidente, entra em estado de coma, e nesse estado de coma a consciência dele pede socorro e ele é transportado para um outro plano dimensional. Nesse plano, ele encontra com 13 mestres da cavalaria, residentes nos planos sutis, mais precisamente na quarta coordenada, e eles fazem a ele a seguinte proposição: você gostaria de ingressar numa escola onde a ferramenta utilizada para processos de autopolimento de conduta são as ciências e artes equestres? Ele aceita e ingressa. Então agora ele vai passar pela instrução de 13 mestres. Então, nessa primeira parte do livro, cada capítulo é um mestre. Primeiro capítulo, capítulo 1, primeiro mestre, capítulo 2, segundo mestre, e assim por diante. Ok? E tem 3 fases de aprendizagem ao longo desse percurso dele com os 13 mestres. A primeira fase é chamada de aspirante a escudeiro. Ele é instruído ali por 5 mestres. A segunda parte, de escudeiro a cavaleiro, ele recebe orientação de mais 5 mestres e ele finaliza a sua formação com 3 mestres, na fase intitulada de cavaleiro a mestre. Okay? Então hoje eu vou fazer aqui comentários junto a vocês sobre os primeiros 8 mestres, não é? Para que vocês tenham uma pequena noção, e já fica aqui o convite para que vocês leiam a obra. Ela está disponível na livraria digital da Amazon, e basta vocês digitarem lá o meu nome, né, Paulo Guilhom, ou o título, que é Nzinji. É uma palavra africana que significa o primogênito, e ela é escrita dessa forma, Ndzинji. E a primeira parte dessa obra. Né? Bom, o primeiro mestre é chamado mestre artesão. Ele é um mestre que tem a função de realizar trabalhos podológicos, casqueamentos e ferrageamentos. E é por esse mestre que o aprendiz inicia. Qual que é a simbologia desse mestre? Não é? O podologista, o profissional dessa área, é o homem que se ajoelha aos pés do cavalo. Não é? Inclusive nas batalhas da época de Gengis Khan, o exército dele só poupava no exército inimigo os homens que faziam esse trabalho. Tamanha a importância desse trabalho. Não é? Bom, então é o homem que se ajoelha aos pés do cavalo, que rende essa homenagem ao cavalo e dá ao cavalo a base de sustentação para uma boa locomoção. Né? Quais os ensinamentos que esse mestre transmite ao aprendiz? Em síntese, a humildade é o primeiro deles. Né? E a entrega, é preciso que haja uma entrega muito grande por parte das pessoas que operam nessa função, porque os esforços são grandes e os sacrifícios também. Exige uma série de sacrifícios para que nós façamos esse trabalho que é muito desgastante. Né? E a representação desse mestre é o valor que existe nos trabalhos rudes. Os trabalhos rudes, muitas vezes, significam um exercício que nos conferem humildade. Né? Então, essa é a aura do primeiro mestre, vamos falar assim. Né? Eu escolhi uma frase que o aprendiz encontra no estabelecimento onde está localizado o primeiro mestre, né? E essa frase diz o seguinte: não se iluda, muitas vezes é na bigorna
que começamos a calçar os estribos. O que quer dizer isso? A bigorna simboliza exatamente o esforço, o trabalho rude, né? A humildade para que, no momento seguinte, nós possamos calçar o estribo. Calçar o estribo significa nós iniciarmos os aprendizados como cavaleiros, né? Então, esse é, em resumo, o conteúdo que vocês vão encontrar no primeiro mestre. É claro que é muita coisa, né? O livro é um livro bastante volumoso. Eu estou fazendo aqui a síntese da síntese da síntese para vocês, só para vocês terem uma pequena ideia. Bom, o segundo mestre é o mestre Cavaleiro Andante, que é uma homenagem minha ao personagem de Miguel de Cervantes, chamado Dom Quixote. É uma caricatura de Dom Quixote, o Cavaleiro Andante, não é? E qual que é a simbologia desse mestre? Ele é o padrinho, ele apadrinha o aprendiz e vai levar o aprendiz de um mestre a outro, oferecendo as suas lições nos trajetos, ao longo dos trajetos, não é? Mas existe uma simbologia oculta no que se refere ao mestre Cavaleiro Andante e ao aprendiz. Eles são duas metades de um mesmo ser. O aprendiz é a personalidade em busca de aprimoramentos. O Cavaleiro Andante é a consciência convidando a personalidade à superação dos seus limites. Essa é a simbologia oculta. Por isso que eles estão sempre juntos. O mestre Cavaleiro Andante acompanha o aprendiz o tempo todo, não é? Porque são duas metades do mesmo ser, a personalidade e a consciência, não é? Os ensinamentos, né, em síntese, que ele transmite para o aprendiz são a importância da colheita de referenciais, a importância da força de vontade diante das dificuldades, o bom uso do livre-arbítrio, ou seja, da nossa liberdade de escolha, não é? Então, ao longo dos diálogos com o mestre Cavaleiro Andante, é essa essência que ele tenta transmitir para o aprendiz, né? Eu separei aqui uma pequena frase para vocês, que está aqui no segundo mestre, e vou ler para vocês aqui, ó. Em determinado momento, o aprendiz diz assim para o mestre: por mais que eu concorde com o seu argumento, mestre, eu sinto sede, fome, cansaço e medo. Medo da incerteza e do desconhecido. E o mestre responde para ele: qualquer coisa que exista no mundo os diálogos entre mestres e aprendizes, eu vou ler aqui um pequeno trecho em cada um dos mestres que nós apresentarmos para vocês hoje. Bom, o terceiro mestre é a Dama de Espadas, é uma mestre, não é? A simbologia desse mestre é beleza, sensualidade e sensibilidade, que são atributos do cavalo também. O cavalo tem esses atributos: a beleza, a sensualidade e a sensibilidade. Atributos que saltam aos olhos de qualquer um quando se observa um cavalo, não é? E os ensinamentos que ela transmite ao aprendiz são as lições de prática da sensibilidade para a aquisição da sensibilidade, não é? A atenção dirigida, ou seja, dar foco à atenção para que os aprendizados possam acontecer, e a sinceridade.
A sinceridade é um aspecto que ela aborda com muita profundidade, porque na nossa relação junto ao cavalo é preciso que nós sejamos sempre sinceros para com ele. Mas nós temos que criar esse atributo antes de acessar o cavalo, porque não é possível enganar um cavalo. Ele só encontrará em nós aspectos de sinceridade se realmente nós estivermos munidos deles. Não é? Bom, então, ela representa tudo isso e transmite essas lições para o aprendiz. Eu separei também aqui uma frase aqui dela, e vou ler para vocês aqui. Ela diz para o aprendiz em determinado momento: a coragem em revelar íntimos pensamentos é tão grande quanto a sua impulsividade. Sentimentos e atitudes impulsivos são perigosos e nem sempre estão acompanhados de alicerce e consistência. Os referenciais masculino e feminino de atração são muito diferentes. Enquanto as mulheres valorizam as qualidades intrínsecas do caráter e da essência do homem, a maioria de vocês elege como alvo a nossa aparência física. O acesso ao físico sem lastro afetivo pode ser comparado ao ato de montar um cavalo pela primeira vez, sem antes termos suas predisposições em nos aceitar, ou seja, confiança e afeto. Esses atributos não se conquistam instantaneamente. É preciso processá-los na convivência diária através do relacionamento. Isso aqui é uma frase, né, é um parágrafo de uma fala levada pela Dama de Espadas, que é o terceiro mestre, ao aprendiz. Bom, o quarto mestre é o mestre caçador de cavalos. A simbologia desse mestre são as relações interativas, mas pelo prisma do cavalo. Não é? Quando nós vamos interagir com o cavalo, muitas vezes nós consideramos os nossos pontos de vista e não os do cavalo. Isso é um grande erro de nossa parte. Não é? Nós deveríamos buscar interatividade junto ao cavalo pelo ponto de observação, ou seja, pelo prisma do cavalo e não do nosso. Nós irmos para o mundo dele e não querer trazê-lo para o nosso mundo. A essência dos ensinamentos do quarto mestre, né, o caçador de cavalos, reside no oferecimento de referenciais de como aguçar as percepções através do senso de observação detalhista e da elaboração de estratégias de acesso eficiente ao cavalo. Não é? Então ele é um mestre que ele caça as manadas, ele procura as manadas de cavalos selvagens, se infiltra nessas manadas e depois conduz os cavalos para onde ele quer. Não é? E então passa-se ali uma série de eventos, de episódios, mostrando o mestre realizando esse trabalho, não é? De se introduzir na manada como um cavalo e depois assumir a liderança. A representação desse mestre é a empatia equestre. Lembrando a vocês que empatia é o exercício de se colocar no lugar do outro. Então o que esse mestre faz quando ele está oferecendo as lições? Ele se coloca no lugar do cavalo, ele vai para o mundo do cavalo, ao invés de querer trazê-lo para o nosso mundo, como eu disse agora há pouco. Não é? E quando nós fazemos dessa forma, o acesso de cavalos, ele tinha acabado de fazer isso que eu mencionei. Ele tinha se infiltrado numa manada de cavalos selvagens e, a partir de um certo ponto de convivência com eles, ele assumiu a liderança. Não é? Então ele estava voltando para o acampamento onde estava o aprendiz e a Dama de Espadas, que é o terceiro mestre. E ao chegar lá, aconteceu
o seguinte, ó. Eu tinha acabado de acender a fogueira no acampamento quando o mestre caçador de cavalos chegou. Não transparecia nenhuma manifestação de alegria ou satisfação pelo seu extraordinário feito. A impressão que ele transmitia era de não ter acontecido nada de diferente no seu dia. A dama de espadas também se comportava como de costume, mas havia brilho especial em seus olhos. Refletia a respeito das inúmeras vezes em que, diante de pequenos feitos, conquistas banais se comparadas a que hoje presenciara, eu tinha feito verdadeiros alardes, pretendendo promover minha imagem perante os outros. Veio-me o sentimento de ridículo diante da humildade e simplicidade daquele mestre de poucas palavras e grandes feitos. Reconheci o fato de não precisarmos enaltecer conquistas, sejam nossas ou dos outros, pois elas falam por si. Então, é uma abordagem sempre suscitando ao leitor reflexões íntimas, de caráter filosófico. Não é? Bom, o quinto mestre é o mestre eremita. Não é? A simbologia do mestre eremita, um instante. A simbologia do mestre eremita é a introspecção. Aqui, quando eu digo introspecção, eu estou falando de concentração e autocontrole, ok? E ela é muito necessária aos aprendizados equestres, a introspecção. Então, quando o aprendiz chega ao quinto mestre, ele diz a ele: você está finalizando a primeira fase de aprendizagem, que é a de aspirante a escudeiro. Para finalizar essa fase, você vai ser submetido a uma prova, que é a travessia das 3 montanhas. Cada montanha simboliza um atributo necessário a todo cavaleiro que possa realmente ser reconhecido como tal. A primeira montanha simboliza a paciência. A segunda montanha, a travessia da segunda montanha, simboliza a disciplina. E a travessia da terceira montanha simboliza a persistência, que são atributos indispensáveis a todo homem de cavalo. Aquele de nós que quer se dedicar ao cavalo de uma forma satisfatória e colher resultados positivos, precisa desenvolver esses atributos: paciência, disciplina e persistência. Quando eu digo persistência, eu digo continuidade de propósitos, para nós podermos perseguir os resultados, ok? Bom, a representação desse mestre é o trabalho íntimo a ser empreendido por todo aquele que pretende processos de autoaprimoramento, né? A importância da autoobservação para que nós possamos, através dela, desse exercício de nos autoobservar, reconhecer os nossos limites e os nossos erros. Quando nós reconhecemos os nossos limites, nós podemos agora ampliá-los. Não é? E quando nós reconhecemos os nossos erros, nós temos agora a possibilidade de corrigi-los. Não é? Sem esse reconhecimento, não é possível. Não é? Se eu não reconheço o limite, eu não consigo ampliá-lo. Se eu não reconheço o erro, eu não consigo corrigi-lo. Não é? Então, a autoobservação é a ferramenta para nós nos enxergarmos. Ou seja, para que seja possível uma mudança comportamental em nós, mudanças de atitude. E o cavalo, lembrando, é o nosso espelho, ele vai refletir isso. Por isso nós dissemos, não é? Quando o cavalo está melhorando, é sinal inequívoco de que nós estamos melhorando. Ele vai refletir essas melhorias, não é? Bom, eu vou ler aqui uma frase, também aqui nesse capítulo, intitulado Quinto Mestre, para vocês aqui, ó. O mestre diz ao aprendiz: os dias de frustração é que dão sentido aos dias de glória.
o aperfeiçoamento alcançado por cada um nessa trajetória em busca do polimento moral e funcional das nossas condutas. Aprender a utilizar o potencial de força é o que transformará a condição para o enfrentamento dos processos que nos couberem. Concentração e autocontrole são dois requisitos que permitem o reconhecimento e a utilização desse potencial. Então, isso é uma das lições oferecidas pelo mestre eremita ao aprendiz. E ele disse isso a ele antes dele iniciar a prova de travessia das 3 montanhas. Né? Bom, o sexto mestre é a mestre Mãos Pequenas, Grande Coração. É um nome indígena. Né? Mãos Pequenas, Grande Coração. E a simbologia dessa mestre é a generosidade, o acolhimento, o afeto espontâneo. Os ensinamentos que ela transmite ao aprendiz são o reconhecimento de nós mesmos através da relação com o cavalo. É no cavalo que nós vamos nos reconhecer, que nós vamos nos enxergar, pois ele nos reflete o tempo todo. Né? O cavalo reflete a nossa frequência vibratória. O que é a frequência vibratória? É a energia eletromagnética que todos nós geramos através dos nossos pensamentos, sentimentos, vontades, intenções, atitudes, palavras, comportamentos. Isso constitui o que nós chamamos de frequência vibratória. E ela cria uma energia eletromagnética que o cavalo percebe, ele recebe e lê. Já ouviram dizer que quando nós estamos com medo, o cavalo percebe? Quando nós estamos inseguros, o cavalo percebe? Quando nós estamos com raiva, o cavalo percebe? É um animal muito sensível, que faz leituras eletromagnéticas da nossa frequência vibratória. A representação dessa mestre é o significado das nossas escolhas. Porque as nossas escolhas é que determinam os resultados. Não é? Outro dia eu contei a história do samurai que procurou um mestre, o sábio, procurou o sábio, querendo que o sábio dissesse para ele qual era o segredo onde estão os caminhos do céu e do inferno. Ele queria saber isso. Onde tem início o caminho do céu e do inferno? O sábio fez uma provocação no samurai e ele ficou irritado. O sábio disse que não ia responder porque ele era um mercenário e um guerreiro sanguinário. O samurai ficou nervoso e sacou a katana, a espada do samurai. Nesse instante o mestre disse para ele, aí está, esse é o início do caminho do inferno. O samurai caiu em si, recolheu a katana na cintura novamente e o sábio disse, aí está, esse é o início do caminho do céu. Ou seja, as nossas atitudes é que determinam os resultados. As nossas escolhas é que determinam os resultados, se eles serão positivos ou negativos. Nós temos que entender isso na nossa relação com o cavalo. É como nós nos posicionamos diante dele. As atitudes que nós manifestamos junto a ele. Como é que estão sendo essas atitudes? Positivas ou negativas? Ele vai refleti-las. Não? Bom, e a mestre diz para ele, né? A doma do cavalo é uma metáfora da doma de nós mesmos. É uma metáfora. E agora eu vou ler aqui a continuidade dessa frase aqui. Ela diz para ele assim, cada experiência
oferece oportunidade de reavaliação interna. Essa a verdadeira magia da doma. Estar frente a frente consigo mesmo, identificar manifestações indesejáveis do íntimo, tais como inconstâncias, temores, ansiedades, incoerências, fragilidades, etc. São chances de resgate e transformação de valores. Na medida em que a transformação ocorre, os resultados no cavalo é bem menor do que aquilo que ele pode nos oferecer. 2 pontos. A possibilidade de aprimoramento e modificação de condutas. Essa é a escola chamada cavalo. Não é? Bom, então é isso. Agora, passemos ao sétimo mestre. O sétimo mestre é chamado Nzinge, que é o título da obra, não é? Porque esse título foi escolhido por 2 motivos. Primeiro, porque ele significa o primogênito, e eu sou filho primogênito. Eu tenho mais 4 irmãos, mas eu sou filho primogênito. E grande parte do conteúdo dessa obra é de natureza autobiográfica. Eu estou aqui contando muitas coisas que aconteceram na minha vida de uma maneira metafórica, né? Num contexto romanceado, fictício, aventuresco, cavaleiresco, inclusive, né? Mas o outro motivo de eu ter escolhido esse título é que é o nome de um instrutor de equitação que me iniciou, que me levou ao mundo da equitação acadêmica, que é o equitador Nzinge Pontes. Os pais dele são portugueses, ele nasceu em Angola e por isso o pai dele deu a ele um nome africano, Nzinge, porque ele era o primeiro filho e Nzinge significa o primogênito. Então é também uma homenagem minha ao Nzinge Pontes, porque foi ele que me passou a equitação acadêmica, né? Sou muito grato a ele. E por nós termos uma relação fraterna muito estreita também, né? Esse foi o outro motivo. Então, a simbologia do mestre Nzinge é o tato equestre. As habilidades inatas, aquelas que nós nascemos com elas, aquela que constitui um cavaleiro vocacionado. A naturalidade das nossas expressões junto ao cavalo, que só acontecem quando nós somos vocacionados para isso realmente. Não é? E o Nzinge tem essas características, né? O Nzinge Pontes. Por isso é que eu me inspirei nele para criar esse mestre e dei ao mestre o nome dele. Não é? Os ensinamentos que ele leva ao aprendiz são os ensinamentos da doma quântica. Eu batizei o processo de doma que o Nzinge Pontes realiza de doma quântica. Por quê? Porque uma transição quântica é uma modificação súbita, é uma movimentação súbita de um nível funcional para outro mais elevado. E é exatamente isso que ele faz quando ele acessa o cavalo para domar. Não é? Ele consegue uma modificação súbita de um nível funcional para outro mais elevado com uma rapidez vertiginosa. Não é? Por isso que eu chamo de doma quântica, o processo que ele realiza. Não é? E ele passa para o aprendiz também uma série de lições relacionadas com a empatia equestre, né? O exercício de se colocar no lugar do cavalo, para que nós possamos acessá-los com mais eficiência, né, os cavalos, e não cometermos o erro de querer trazê-los para nós. Não, nós é que temos que ir para ele. Essa é a ideia, para que haja uma interação substancial entre nós e o cavalo. Né? E a representação desse mestre, né, do mestre Nzinge, que é o sétimo mestre, é a interação entre corpo e mente do cavaleiro. Né? Nós temos que estar
conectados, a nossa mente com o nosso corpo, interagindo, e também no que se refere à nossa relação junto ao cavalo. Não é? Nós temos que interagir para com o cavalo, com a nossa mente e com o nosso corpo. Não é só uma relação física e nem só uma relação mental. Não é? É a relação neuromotora, que inclui os dois aspectos, o psíquico e o físico, o motor. Não é? Eu vou ler aqui uma frase desse capítulo aqui também para vocês. Ó. Ela diz aqui, ó, é uma explicação do mestre Nzinge. Quando há modificação súbita de um nível de função para outro mais elevado, dizemos que houve uma transição quântica. Foi exatamente o que aconteceu. Você testemunhou a mudança repentina de comportamento de um cavalo chucro, que em pouco mais de 30 minutos submeteu-se às minhas sugestões e solicitações. A doma quântica considera mente no que se refere a nós e também ao cavalo. Mente e corpo em sintonia devem buscar comunhão com a mente e o corpo do cavalo, os quais também precisam estar sintonizados. Exatamente o cavalo. E eu presenciei isso, né? Exercícios de alta performance sem tocar o cavalo, comandando, conduzindo o cavalo com a sua energia eletromagnética. O pessoal chegando aqui, temos aqui a Isabela. Oi, Isabela, você chegou, está aqui, muito bem, obrigado. O Luiz Felipe Menin, opa! Boa noite, Luiz Felipe. Vou dar um alô para o pessoal aqui agora, porque o Rosemilson, olha aí quanta gente. O Daniel, obrigado, Daniel. Olha quanta gente. Quantos amigos já, posso dizer aqui. Daqui a pouco eu volto para vocês. Eu estou terminando aqui porque eu estou aqui dando uma palhinha com relação aos primeiros 8 mestres dessa obra. E estou terminando. Daqui a pouco eu bato um papo com todos vocês aí, tá legal? Então vamos lá. Vamos agora ao 8º mestre, que é o mestre Centauro. O nome dele é mestre Centauro. Centauro é aquela figura mitológica, não é? Que tem metade do corpo humano e metade do corpo equino. Da cintura para cima é homem, da cintura para baixo é cavalo. Esse é o Centauro. Não é? A simbologia desse mestre é a firmeza de caráter, o poder de decisão e a definição de metas. Atributos importantíssimos também para um cavaleiro. Não é? E os ensinamentos, a síntese dos ensinamentos dele junto ao aprendiz, abordam o significado da equitação bem praticada. A representação desse mestre é a aquisição e, em seguida, a abolição das técnicas no decorrer dos aprendizados da equitação. Eu vou explicar isso para vocês. Mas vou usar uma metáfora, né? Um raciocínio aqui paralelo. Imaginemos um violonista
um virtuoso, um violonista virtuoso, um mestre do violão, que já tem todo o domínio sobre o instrumento. Para chegar até isso, ele teve que aprender as notas musicais, conhecer as cordas do instrumento, como é que ele consegue sonorizar os acordes, ou seja, todo um trabalho que começou de modo mecânico, depois passou para um modo orgânico, até atingir os níveis sensitivos. Não é? Quando nós, em alguma atividade, chegamos aos níveis sensitivos, agora nós podemos nos libertar das técnicas e entrarmos em comunhão com o instrumento ou com o cavalo. Não é? Então a equitação artística é a expressão da relação homem-cavalo, já transcendendo os limites das técnicas. Agora eu estou numa relação sensitiva para com o cavalo. Eu não estou mais pensando em nada. Eu percebo o cavalo da minha cintura para baixo como se fosse o prolongamento do meu corpo, como sugere a figura do centauro. Não é? Então agora tudo mudou. Vamos voltar ao violonista. Quando ele chega a níveis sensitivos, ele não está pensando mais na nota musical, nos acordes. Ele está utilizando o violão para expressar os seus sentimentos com total liberdade. Não é? Então é esse o aprendizado que o mestre centauro, as lições que o mestre centauro leva ao aprendiz. Eu separei aqui também umas frases aqui, né, desse mestre e vou ler para vocês aqui. É um parágrafo curto, né? Mas ele diz aqui, ó: o que é a equitação? Quem será capaz de responder a este koan? Depois eu posso explicar para vocês o que é o koan. Koan é uma pergunta que não tem resposta, que os indianos utilizam para fazer o esvaziamento da mente na meditação transcendental. Então eu vou começar de novo. O que é a equitação? Quem será capaz de responder esse koan, ou seja, uma pergunta para a qual não tem resposta? Essa ciência, em muitos momentos, é esporte, noutros, lazer, em alguns, regozijo, e em todos deveria ser a mais refinada arte. Ingressar nos mistérios da equitação é iniciar viagens sem retorno e sem fim. Nenhum de nós jamais afirmou ter finalizado o processo. Ela é a própria marcha da evolução retratada na fantasia da simbiose entre duas espécies habitantes dessa escola que navega pelo espaço sideral sem deixar rastros. Aqui ele está fazendo alusão ao planeta Terra. Né? O mais importante não é saber o que é a equitação, mas qual o seu significado para o homem. Ser mutante, carente de referenciais palpáveis que o ajudem a enxergar a si mesmo. Veja a si próprio através da relação com o cavalo. A relação servirá como termômetro para medir a condição do momento presente. Nesse sentido, a equitação nos concede parâmetros de avaliação valiosos, mostrando-nos, como num espelho, o retrato fiel do nível de esforços empreendidos. É preciso dedicação e entrega incondicionais, se houver pretensão de alcançar resultados consistentes. Não pense que conseguirá isso num passe de mágica. Será preciso vivenciar processos ao longo da estrada que temos diante dos olhos e debaixo dos cascos. De que adiantaria dominar os efeitos de rédeas, fundir nosso centro de gravidade ao do cavalo, esgrimir habilmente as ajudas, conhecer o jogo da equitação e com suas cartas bailar, fazer-nos donos da vontade dos cavalos, entre outras conquistas ginetas, sem penetrar no ocultismo dessa relação? Isso sim, o aspecto diferenciador e fazedor da única justificativa convincente para levar a parceria a cabo através dos tempos e perpetuá-la na eternidade. Este é o argumento motivador capaz de nos lançar de corpo e alma
ao enfrentamento das dificuldades que encontraremos e as incertezas dessa espinhosa e misteriosa senda. Esse é o mestre Centauro falando, pessoal. Bom, hoje eu vou até aqui. Eu fiz aqui, dei uma palhinha sobre cada um dos mestres, né, falando da simbologia deles, dos ensinamentos, da síntese dos ensinamentos, da representação, e li aqui pequenas frases para vocês, para estimulá-los a acessar essa obra, ok? Repetindo aqui para aqueles que não estavam quando eu falei, vocês podem encontrar essa obra na livraria digital da Amazon, ok? É só digitar lá, ó, o nome do autor, né? Paulo Guillon, ou o título, Nzinji, ok? Ndzinji. Vocês têm lá o formato Kindle, que é o formato digital, e tem o formato impresso, que porque foi publicado em Portugal por uma editora portuguesa, Chiado, então ela manda para vocês. No Brasil não tem exemplares impressos, ok? Apenas eu tenho aqui uns 10 exemplares dele aqui. Porque nós fizemos o lançamento em 2017 e me sobraram alguns exemplares. Mas esse formato digital é imediato, né? E é baratíssimo. Acho que 20 e poucos reais vocês conseguem adquirir o exemplar digital dessa obra. Ok? A Escola Chamada a Cavalo é a primeira parte dela. Não é? E a segunda, o livro dos estereogramas. Tá certo? Bom, então eu agora vou dar uma passada aqui para ver o que vocês falaram comigo aqui. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode mandar para nós. Vai ser um prazer recebê-la. Vamos ver de baixo para cima quem está aqui. Ó. O Enildo. Oi, Enildo. Opa, a Isabela aqui de novo. Vamos ver aqui. O Antônio Assis. Obrigado, Ian. Opa. Vamos ver quem está aqui. A Dani. Tem alguns nomes que eu não consigo ler, porque eles estão juntos assim com outra sequência e eu não consigo ler. Fica difícil de eu interpretar aqui o que está escrito, mas deixa eu tentar aqui. Ó, o Luiz Felipe aqui, como eu disse, o Rosimilson. Olha, opa. Muito bem, muita gente aqui hoje, hein? Muito obrigado, pessoal. Aí o Sidney, ou Sidney, não sei como é que se pronuncia. Opa, muita gente aqui bacana. Pessoal, muito obrigado. Samuel, olha aí quanta gente. Uns aqui são apelidos, Bruno, Luciano, todo mundo aí. O meu amigo, o Leonel tá aqui, o nosso amigo uruguaio. Ô, Leonel, obrigado. A Bruna, oi, Bruna. Matheus, olha o Matheus Esteves aí, o Celiano, olha o Rodolfo Castro aqui, meu aluno, Gabriel. Oi, Gabriel, tranquilo. O André, olha a Dani veterinária, opa, tudo bom aí, Dani? Muito bem, e o Lucas, vamos lá então. Pessoal, vocês gostariam de fazer alguma pergunta aí sobre a obra, sobre esse conteúdo aqui que eu passei para vocês? A Nath aqui, a Nath está dizendo, eu já quero muito esse livro. Amei, que bom, Nath, eu fico muito feliz por você ter manifestado aí o interesse de ler a obra. Aqui vocês vão encontrar toda a minha vivência equestre. Não é? Então, todos os aprendizados que eu tive junto ao cavalo estão reunidos aqui e os mestres simbolizam, cada um à sua maneira, as aquisições feitas por mim nas minhas andanças cavalheirescas, desde os meus 4 anos de idade até aqui. Não é? Então, eu estou com, como eu já disse para vocês várias vezes, eu estou com 58, são 54 anos de vivências equestres. Então, tá tudo aqui, ó, para vocês. Ok? Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. A Beatriz. Ô, Beatriz. Vamos ver lá. José Fernando. Isabela, você está aí? Você, não sei se você perguntou alguma coisa sobre o livro aqui. Acho que não. Bom, pessoal, se vocês não estão perguntando, eu vou aqui, quero lembrar a vocês. Opa, José Fernando batendo palma aqui. Obrigado, José Fernando. José Fernando Ramos. Obrigado. Fala, Isabela. Você quer perguntar alguma coisa sobre a obra aqui, Isabela? Você que já leu o livro mais de uma vez
E o sexto mestre é em homenagem a Isabela. Esse mestre, que tem o nome de indígena, Mãos Pequenas, Grande Coração, é uma homenagem que eu fiz para a Isabela, essa que está conosco aqui, ó, da pousada Vilarejo, Isabela Magalhães Sanches, que é equitadora e que foi casada e tem 2 filhos com o Nizim de Pontes. Né? É uma irmã fraterna e o sexto mestre é em homenagem a ela. Ela me inspirou muito a escrever esse livro. Muito bem. Bom, não esqueçam de enviar para nós sempre os seus comentários. Lembrando que nós temos aquela live interativa, que é do Projeto Cavalo Nota 10, na qual nós respondemos perguntas dos inscritos e dos nossos alunos. A Isabela mandando um monte de coraçãozinho aqui. Obrigado, Isabela. Você quer perguntar alguma coisa aí? Você escutou o que eu te falei, Isabela? Quer fazer algum comentário sobre o livro? Você tem todo o direito, por ser conhecedora profunda da obra, tá? Mas então, continuando aqui, continue seguindo a Escola Chamada Cavalo nas nossas redes sociais, sobretudo no Instagram e no YouTube. E não deixem de consultar lá também no Spotify. Eu tenho uns podcasts lá bastante interessantes, são temporadas. Cada temporada aborda um tema. A primeira temporada que eu publiquei era denominada Aprendendo a Aprender Junto ao Cavalo. É interessantíssima. Então essa temporada tem 15 episódios que estão enumerados lá. Vocês podem escutar de 1 a 15 os nossos argumentos falando sobre esse tema. Aprendendo a Aprender Junto ao Cavalo. E temos mais outras temporadas com outros títulos lá também. Ok? Então é isso. Continuem seguindo as nossas redes. Fico muito agradecido por todos que estiveram conosco durante essa live. Vamos ver o que está aqui. Tem uma solicitação aqui. Quem é que está... Vamos ver se eu consigo acessar aqui. Isabela, você pediu para entrar aqui? Ah, ela aqui, ó. Olha só, a Mãos Pequenas, Grande Coração, dirigindo o carro e entrando aqui na live. Você está fora da lei. Você está fora da lei, Isabela. Eu acho melhor você desconectar. Que lei é essa? A lei desses homens aqui, Paulo? Manifeste-se, Mãos Pequenas, Grande Coração, para o nosso público aqui. Manifeste-se. Eu só quero dizer... Diga para todos aí que você vai aceitar o nosso convite para fazer uma live aqui conosco. Pois é, você já viu que agora já é um grande passo meu ter te pedido para solicitar a entrada no vídeo, né, Paulo? Pois é, você já está esquentando, está esquentando. Exatamente, fico muito feliz e muito honrada, Paulo. Você sabe o tanto que eu fico emocionada toda vez que eu discuto. E eu digo que as pessoas não precisam de você com relação aos cavalos. A gente precisa de você com relação à vida, né? Então é uma profunda gratidão que eu sinto por Deus ter te colocado no meu caminho. E aí eu fico emocionada, eu não quero ficar falando, porque já vai vir uma Isabela, o que você me disse agora é tudo que eu tenho a dizer para você. Então eu fiquei sem palavras aqui agora, porque é exatamente o que eu tenho para dizer para você. Te amo, te admiro. Obrigado por você ter feito tantas contribuições na minha trajetória de vida e ainda estar fazendo. Você é uma irmã querida, muito querida, que mora aqui no meu coração, viu? Gratidão, irmão. Vamos fazer logo essa live, tá? Vamos fazer, vamos falar. O pessoal está falando aqui, o seu som está pipocando. Tá falhando? Tá. Eu tô na estrada, né, Paulo? Pois é. Então volte para sua estrada aí. Um beijo para você. Obrigado. Beijo. Obrigado. Até. Muito bem, pessoal. Então, vamos fazer o nosso encerramento. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos que estiveram conosco. Aqueles que não conseguiram acompanhar a live, ela vai ficar salva no nosso Instagram. Provavelmente, hoje mesmo, vocês ainda vão conseguir acessá-la por completo, ok? Então, não deixem de assisti-la. E na quinta-feira, teremos a nossa próxima live e eu conto aqui com a presença de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos e peço aqui a minha licença para desconectar.
Até breve.